todos. Nesse momento são 18 horas e 11 minutos. Contando com a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. Convido o secretário, o vereador Horace, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite aos vereadores, vereadora, aos assessores e ao público que nos assiste. Temos o ofício do gabinete número 083/2020, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 16 de março de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei número 030/2020, que fixa o limite de despesas para a promoção dos Jogos Escolares 2020 e da outras providências. Projeto de lei número 031/2020, que fixa o limite de empenho com a promoção da 11ª Feira de Produção e da outras providências. Projeto de lei número 032/2020, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 10.450 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certa sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Temos um comunicado na Câmara também por parte da vereadora Maria de Fátima. Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 16 de março de 2020. Prezado presidente, vimos pelo presente cumprimentar Vossa Excelência e informar a todos os integrantes desse Poder Legislativo que solicitei minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores por motivo de ordem pessoal. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos votos de estima e apreço. Respeitosamente, Maria de Fátima Come dos Santos, vereadora. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço, então, ao secretário pela leitura das correspondências e também farei, nesse momento, a leitura do decreto por parte do Poder Executivo, decreto número 6.360, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Guido Hoff, Prefeito Municipal de Veracruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, lhe confere o inciso 4º do artigo 47, combinado com o inciso 2 do artigo 6º e inciso 2 do artigo 8º da Lei Orgânica, considerando as disposições da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando o disposto na Portaria 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, considerando o disposto no Decreto Estadual Rio Grande do Sul 55.115, de 13 de março de 2020, considerando as orientações de declaração de emergência de saúde pública oriundas da Organização Mundial de Saúde, relativas ao Covid-19, considerando as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, bem como a situação singular do Estado, cujo período de inverno acentua a probabilidade de contágio, considerando que é dever do município buscar a proteção, a segurança, a saúde e o bem-estar de todos. Decreta, artigo 1º, os órgãos e as entidades da administração pública municipal, direta e indireta, deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do coronavírus, as medidas determinadas nesse decreto. Artigo 2º, ficam suspensos, por período indeterminado, os eventos relacionados ao atendimento das pessoas da terceira idade que envolvam a aglomeração de pessoas em promoções da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
as atividades esportivas, tais como o Campeonato Municipal de Futebol e Campeonato Municipal de Bocha, em promoções da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, bem como as atividades culturais e festividades relacionadas às comemorações da Páscoa, em promoções da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Artigo 3º, as atividades nas escolas municipais de ensino fundamental, nas escolas municipais de educação infantil e laborativas nos órgãos municipais serão mantidas em regime regular, inclusive o atendimento aos munícipes. Parágrafo único. Os servidores serão orientados a tomarem medidas de prevenção à contaminação. Artigo 4º. Os servidores e os empregados públicos que estiverem afastados deverão, antes de retornar ao trabalho, informar à chefia imediata o país que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem. Parágrafo único. Os servidores e os empregados públicos que têm contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado também devem informar o fato à chefia imediata. Artigo 5º. Os servidores e aos empregados públicos que tenham regressado nos últimos 14 dias ou que venham a regressar durante a vigência desse decreto de países em que há transmissão comunitária de vírus Covid-19, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas. Primeiro, os que apresentem sintomas de contaminação pelo Covid-19 deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 dias ou conforme determinação médica. Segundo, os que não apresentem sintomas de contaminação pelo Covid-19 deverão desempenhar em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 14 dias, a contar do retorno ao município, as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública. Artigo 6º. Os servidores públicos com mais de 60 anos de idade ou em quaisquer outros grupos de risco ficam dispensados da prestação dos serviços presenciais, podendo, conforme disponibilidade técnica, prestá-los através de regime excepcional de teletrabalho. Artigo 7º. Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual, em caso de omissão, conscientize seus funcionários quanto aos riscos e prevenção do Covid-19, e ainda quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas. Artigo 8º. Fica determinada a instalação de dispenser de álcool em gel a 70% em locais acessíveis e visíveis ao público, em todos os órgãos públicos municipais. Artigo 9º. Todo órgão público municipal deverá afixar mensagens sobre os cuidados de prevenção sobre o coronavírus. Artigo 10º. Fica criado o Comitê Municipal Extraordinário de Saúde, com a participação da Secretária Municipal de Saúde, do Coordenador da Atenção Básica, da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, do Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e da Coordenadora da Assistência Farmacêutica, organizando o enfrentamento do Covid-19. Artigo 11º. Institui-se no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
uma equipe médica ou de enfermagem especial para atendimento a domicílios, a fim de se evitar o deslocamento da população às unidades de pronto-socorro e hospitais. Parágrafo único. Para fins de atendimento às solicitações de visita médica, fica criado um setor de teleatendimento para agendamento dos atendimentos através dos telefones 3718-1327 e 3718-3383. Artigo 12. Os servidores e o público em geral, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas de contaminação: apresentação de febre, tosse, dificuldades para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2, 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia, deve-se dirigir exclusivamente à unidade básica de saúde, evitando a circulação de casos suspeitos em qualquer ambiente público ou que enseje contato com outras pessoas. Artigo 13. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste decreto serão definidos pelo prefeito municipal. Artigo 14. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de vigência limitado ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º, bem como no artigo 8º, ambos da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2020. Assina, então, o Prefeito Municipal, Guido Hoff, bem como o Secretário, Leandro Wagner. Passaremos neste momento para a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de Lei número 30, 31, 32, 2020, para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presença, saudando o assessor jurídico desta casa, doutor Marcelo Schmidt, e a diretora Deise Borges, saudando nossos assessores, hoje presente a Raquel, a Adriane, a Cristiane e também a Karine. Professora Salete, nossa saudação, Mário, presidente do PR, ainda não tenho certeza se é PR ou PRB, mas para mim é PR, né? Saiu o B fora, então, até que me prove o contrário, é Partido da República, né? E se for partido do PRB, também sinta-se saudada. Também ao Ivan Marques, presidente do PDT, nossa saudação, ao Mauro Kiss, taxista, também estava por aí até pouco tempo, o colega também, Homero Tom, também Evaldo Helfer, Jonas Seibert, o Juninho, nossa saudação, e as beldades também, da concurso Mais Bela Negra, a nossa saudação. Distribuímos da seguinte forma, senhor presidente, os projetos. Projeto de Lei 030, a vereadora Maria de Fátima, o 031, ao vereador Rosa Frederico Chu, e o 032, a minha pessoa. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Senhor presidente, o projeto de lei 030 ao vereador José Adral da Silva, o 031 e o 032, 2020, a minha pessoa. Passaremos de imediato à fase de votação dos projetos. Projeto de lei número 15, substitutivo, 2020, que cria e extingue cargos, da nova redação ao artigo 19 da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores da casa,
público já saudado, em nome do presidente do PDT, Ivan, eu saúdo todos os presentes e também, em especial, a beldade, a primeira princesa Eveline, já presente juntamente com a mãe Elisene. Senhor presidente, eu analisando o projeto, eu tenho certo receio de votar projetos nesses termos que são apresentados aqui nesta casa. Eu vejo aqui que são extintos cargos e criados outros, né? Só que esses cargos criados aí são cargos tudo de chefia. Eu pergunto, há necessidade de mais cargos de chefia no Executivo? Será que precisa mais chefe? Será que não seria interessante, então, já que precisam, usar o concurso e nomear mais as pessoas que passaram no concurso? Senhor vereador, em questão de ordem, esse o 015, isso é uma chefia, mas é um funcionário antigo, que é o Ivânio Hoff. Então, eu acho que ele tem que, no momento, levar o nome de chefia. Mas é um dos que mais apresenta dentro deste município, um de mais, não vou dizer de mais competência, mas pode confiar nesse funcionário que tem o nome de chefia, mas não é chefia. Tem que levar esse nome por causa da lei, tá? Obrigado. Eu agradeço a parte, colega vereador Abelino, mas aqui dizem que são de 3 cargos de chefe de unidade, aqui embaixo tem outro cargo de chefe de unidade de apoio, e tem mais outro cargo de chefe de unidade de assistência agropecuária. Então, são 3, 4, 5 cargos de chefia, né? Não é só o do Ivânio, né? Então, e na outra página tem mais um cargo de dirigente de núcleo de apoio administrativo ao quadro de cargos de comissão e funções gratificadas, né? Então, são 5, 6 cargos de chefia, né? Então, deveria, eu acredito, vir esse projeto separado, então, né? De repente, ali há necessidade, realmente, mas creio que outros não há tanta necessidade, ainda mais quando a gente está em contenção de gastos, né? Eu não sei se o vereador me permite uma parte. Sim, claro. Na nossa interpretação, eu sei que quando o vereador Marcelo pediu vista ao projeto, já havia algumas dúvidas, mas, na verdade, o que eles estão fazendo? Estão criando 5 cargos e estão extinguindo 5, né? Não sei se você olhou. Então, o que acontece? São 3 CC1, vou ficar bem transparente, 3 CC1 e 2 CC2, né? Não, 4 CC1 Isso. E 1 CC2, ponto. E aí estão extinguindo um cargo de chefe de unidade de vigilância epidemiológica, um chefe de apoio administrativo, um chefe de unidade de controle de medicamentos e 2 dirigentes de núcleos, que são os CCs daí, 2, que é o dirigente de núcleo assistente agropecuário e o dirigente de núcleos de eventos, e já são criadas leis de 2018, 2005, 1 e 2017, 2018. Então, na nossa interpretação, até aquele dia quando o Marcelo pediu visto, a gente foi atrás buscar as informações, não vai mudar nada em gasto, assim, adequando as questões técnicas para deixar um em cada secretaria adequado, porque o que acontece? Os prefeitos são notificados do Tribunal de Contas quando uma pessoa é criada, por exemplo, assim, chefe de unidade de vigilância epidemiológica, tem que estar vinculado à saúde. Se tiver numa outra secretaria, ele está a desvio de função. Por isso que ele está adequando esses cargos, é a nossa interpretação. E aí vem em conta que a Abelino colocou, né, Abelino, que a questão, um deles é para o Ivânio, os demais são para adequar. Mas é só o que nós buscamos informação. Eu agradeço por atenção. Obrigado pela parte. Eu entendi perfeitamente, colega vereador Dalvo. Só eu questiono se há necessidade de ser chefia. Poderia ser um cargo menos oneroso para o município, é isso que me refiro. Somente a isso. Era isso mesmo, as ponderações. Obrigado. Também usar a parte do vereador José Abelino, bem como do Dalvo. E a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 15, 2020, substitutivo,
Coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado o projeto de lei por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei complementar número 3, 2020, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 1176, de 31 de dezembro de 1993, da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei complementar número 3, 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24, 2020, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 42 mil, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 105 mil e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 24, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 28, 2020, que cria cargos de nutricionista e de operador de máquinas em geral. Extingue cargos de médico plantonista, operador de máquinas. Isso mesmo, só operador de máquinas. Só operador de máquinas. Operador de máquinas. Operador de máquinas, da nova redação do artigo 3º da Lei nº 961, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 28, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 29, 2020, que autoriza o município a conceder incentivo à empresa DB Tecnologia Acústica Limitada e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 29, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 4, 2020, que dispõe sobre vedações para nomeações de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquicas e fundacional do Poder Legislativo e Executivo de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 4, 2020. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público já saudado, agora presente as demais meninas da corte da mais bela prenda, mais bela negra, que não deixa de ser prenda também, né? Que vão ser homenageadas daqui logo mais, né? Que é a Isadora, né? A Eveline e a Camille, isso, acompanhadas das mães, né? Mas, referente ao projeto, quero defender esse projeto aqui sobre vedações em cargos comissionados aqui no Poder Legislativo e Executivo. Quero ler a justificativa
e pediu o apoio dos colegas. Então, justifica o presente projeto de lei com a finalidade de coibir a nomeação de pessoas que não possuem ficha limpa para ocupar cargos públicos em nosso município, entre outras providências, buscando garantir o princípio da moralidade na administração pública. A proposta estende as regras da Lei Complementar número 64 de 90 e suas alterações, o que inclui a Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que reúne as condições em que os políticos ficam impedidos de concorrer nas eleições. A nomeação de cargos em comissão no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo no município de Veracruz. A inovação é a obrigação do Poder Executivo e do Legislativo exigir dos nomeados para o exercício dos cargos em comissão e comprovação que detêm as condições de exercício da atividade, ou seja, que não pese sobre eles nenhuma das causas de inelegibilidade. Essa condição deverá ser renovada a cada início de mandato ou quando das substituições de pessoas nos referidos cargos em comissão. Livra-se a administração municipal dos julgados e condenados pela justiça que tenham cometidos crimes contra o erário público, crimes eleitorais, crimes ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, crimes análogos à escravidão, crimes contra a vida, o tráfico de drogas, a dignidade sexual, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra idosos, violência contra pessoas com deficiência, demitidos do serviço público, entre outras tipificações. A Lei da Ficha Limpa revelou-se como exemplo do exercício da cidadania na medida em que demonstrou a insatisfação do povo com a permanência de pessoas com condenações judiciais na gestão de cargos públicos. Dessa forma, entende o vereador proponente desse projeto de lei como legítima a utilização dos mesmos critérios em âmbito municipal para evitar o acesso dos chamados fichas sujas aos cargos em comissão. Vale ressaltar que esta proposição atende ao interesse público, uma vez que vivemos uma crise de confiança em relação aos representantes políticos, com protestos cada vez mais constantes da parte da sociedade organizada, da imprensa, por lisura e transparência no trato da coisa pública. Diante do exposto, eu conto com os colegas parlamentares para a aprovação do seguinte projeto. Então, seria aos cargos em comissão, que a gente está entrando com esse projeto, para que esses cargos comissionados não possam ser nomeados por razão da ficha suja. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestarem sobre o projeto de lei legislativo número 4, 2020, colocam em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, primeiro sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Não vai ser o Marcelo primeiro. Não, depois eu falo. Projetos eram esses. Nós temos também na casa uma moção congratulatória, conferida à Corte do concurso Mais Bela Negra de Veracruz. Quero só destacar que, em acordo aqui no Poder Legislativo, sempre o proponente ou os proponentes irão se manifestar logo após a votação dessa moção, ou bem como nos assuntos pessoais. Mas nem por isso deixa a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre a moção. Não havendo interesse, coloco em votação a moção congratulatória. Os vereadores favoráveis, primeiro sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Agora, então, passaremos aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito, o vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores,
senhora vereadora, público já saudado nessa noite de hoje, em especial agora nossa homenagem, seja bem-vindo à nossa corte da mais bela negra de Veracruz, que temos a mais bela negra Isadora Beatriz dos Santos, primeira princesa Eveline Belo e segunda Camille Santos. Infelizmente, mais uma vez, tenho que usar esse espaço para falar sobre a nossa saúde. Semana passada, devido ao meu tempo, não pude trazer à tona a situação de um paciente, o qual também acompanhei junto quando tive aquela situação com meu tio, o qual hoje está internado em Passo Fundo, que é do senhor Ivo Ratke. Tive a oportunidade de, no dia em que esteve internado no Hospital Veracruz, internado não, na observação, o qual foi trazido até o hospital pela equipe do SAMU, e ali ele ficou por um pouco tempo, aonde presenciei o médico dizer para a sua familiar as seguintes palavras: o vozinho está ruim, está ruinzinho o vozinho. Então, eu vou mandar ele para casa e vocês amanhã procuram o postinho da localidade para encaminhar o exame, solicitando o exame. Eu, quando vi aquela situação, até comentei com a familiar que o procedimento não deveria ser aquele, que na sexta-feira, na quinta-feira, deveria tomar as providências. Resumindo, na quinta-feira, eles procuraram o posto de Andrés, onde, pelo que me informaram, o próprio pessoal do posto disse que o hospital deveria ter, o plantão deveria ter encaminhado o paciente para aquele exame, sendo que o mesmo só teria uma previsão do exame, de marcar o exame nesse próximo dia 20, e hoje nós estamos dia 16. Na sexta-feira, os familiares protocolaram um ofício, junto ao protocolo aqui do município, dando um prazo de 48 horas para a senhora secretária responder à solicitação do paciente. Porque eu também tenho conhecimento que é um direito de todos, e eu já tive alguns casos, tempos atrás, também da minha avó, onde eu usei o mesmo ofício, o mesmo protocolo, em questão de 48 horas foi atendido, e faço questão que o nosso Ministério Público esteja acompanhando esse meu dizer de hoje, porque na época, o MP de Santa Cruz, na época, também determinou que em 48 horas minha avó recebesse esse e o Valdir Ustra era secretário na época, tenho bem lembrado disso. Então, meus senhores, o que eu quero deixar bem claro é que hoje estou comunicando que estarei entrando com pedido de informação aqui nessa casa, através da Câmara de Vereadores, junto à Secretária Municipal de Saúde, o porquê dela não ter respondido o ofício, nem dado nenhuma resposta aos familiares, pois o senhor Ivo Ratke, infelizmente, ele faleceu nesse sábado à tarde, sendo que o seu sepultamento foi ontem, no domingo. E aqui deixa bem claro, e após o pedido de informação, e aqui nós temos um doutor na casa, e o qual eu vou buscar a informação também, pedir auxílio, com certeza deveria estar encaminhando ao Ministério Público. Porque aqui, na lei, deixa bem claro, no Estatuto do Idoso, que é assegurado, o senhor José Abrino da Silva, a todas as pessoas acima de 60 anos, aqui diz vários artigos, mas eu vou ler o terceiro e alguns aqui. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde, a alimentação, a educação, a cultura e alguns outros itens. Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Peço o tempo do meu amigo vereador Martin Ilan. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei, e é dever de todos prevenir ameaça ou violação aos direitos do idoso. Então, eu faço questão de tocar adiante esse assunto e pedir informações. Porque aqui também, lá no artigo 8º do Direito da Vida, diz bem o seguinte: o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social nos termos dessa lei e da legislação vigente. Para o efeito dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause a morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, meus senhores, há tempo tenho dito, e já desafiei qualquer colega vereador, poder vir nessa casa defender a nossa saúde, porque não tem explicação, e essa informação gostaria de fazer através, com o apoio de mais vereadores, para que a secretária nos dê essa informação, o porquê do não atendimento, o qual, mais uma vez, causou o óbito de uma pessoa. Então, é triste ver familiares buscando as informações, tentando salvar a vida dos seus entes queridos, seus familiares, e os mesmos não terem. E aqui nós temos um protocolo, um ofício protocolado, que com certeza cai na mão do senhor prefeito municipal também. Também, sei que nem tudo posso fazer, gostaria de falar mais alguns fatos nessa noite, porém, devido a algumas questões, vou esperar mais algum tempo para me manifestar, que também envolve a saúde. Gostaria de, pelo menos, sei que a gente é procurado diariamente por pessoas. Meu tio, como eu disse, sábado eu estive em Passo Fundo, com meus familiares, onde a médica, como eu já disse, deu que o mesmo já teve morte cerebral, porém, hoje está dependendo dos aparelhos. É triste ver alguns assim, meu amigo Martin Ilan, Eduardo Viana, alguns amigos chegar para mim e dizer assim que vou ter certos colegas vereadores, chegar para alguns conhecidos e quando os familiares procuram pedir alguma informação, os mesmos dizem que não pode dar, porque não querem se incomodar como os vereadores do Fura-Fila. E eu continuo, já falei aqui, eu continuo atuando como sempre atuei, continuo dando as informações e faço só essa ressalva, porque o meu tio Ivo, ele está em Passo Fundo, e o mesmo, por incrível que pareça, ele está intimado como testemunha no nosso processo do Fura-Fila, o qual, com certeza, vamos comprovar que não houve nada disso. Alguns estão se aproveitando dessa função, dessa informação. Porém, eu gostaria que alguém informasse, então, aos familiares do meu tio, meu familiar, o porquê do mesmo também não ter conseguido nem simplesmente uma sessão de fisioterapia na época. Então, seria isso hoje, e digo que realmente irei tocar adiante, porque é meu direito também como cidadão, e como vereador vou buscar, e aqui está o nosso doutor da Câmara, doutor Marcelo Schmidt, o qual quero que busque as informações, como proceder nesse caso, quero o seu auxílio.
porque não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Vários casos nós estamos comentando que a nossa secretária de saúde, poucos conhecem, pouco vai junto ao plantão do Hospital Veracruz. Então, eu acho que nesse caso, alguém vai ter que ser responsabilizado. Então, seria isso, o meu muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação por parte do vereador Marcelo. Nos assuntos pessoais, o próximo vereador, o vereador Flávio Daniel Tschinck. Uma boa noite aos colegas vereadores, vereadora, ao público aqui presente, aos assessores. Em nome do presidente do PDT, senhor Dr. Marques, cumprimento os demais presidentes do partido, também o vice-prefeito Alcindo Wieser, se encontra nessa sessão, o suplente vereador Juninho, o senhor Helper, Romero Tom, e também o presidente do PR, né, senhor Mário Baumgarten, e a nossa corte, juntamente com as famílias, né, com as mães. Então, de maneira especial, quero saudar. Antes disso, eu quero mostrar a minha preocupação com o coronavírus. Acho que nós, como pessoas públicas, a gente tem que mostrar a preocupação que a coisa não é brincadeira, a coisa é séria. Nós recebemos já várias orientações dos órgãos superiores nossos, da segurança pública, que a questão realmente é séria, não é brincadeira. Então, o que a gente vai supor também hoje de noite, depois, quando vamos tirar as fotos, evitar o contato pessoal. É uma questão de segurança para todos, né? Então, dessa maneira, eu quero saudar a corte da mais bela negra, a rainha Isadora Beatriz dos Santos, que nasceu no dia 27/6/2004 no Hospital Veracruz, tem 15 anos de idade. A mãe é Cíntia Graciela Antunes e o pai Manuel Isidoro dos Santos, e moram na Vila Triângulo. A primeira princesa, Eveline Pereira de Oliveira Belo, nasceu no dia 3 de abril de 99, tem 20 anos de idade. A mãe Elisene Franz, o pai Alex Morvan Oliveira Belo, e moram no bairro Arco-Íris. E a segunda princesa, Camille Vitória de Oliveira dos Santos, nasceu no dia 22 de agosto de 2002, em Santa Cruz do Sul, tem 17 anos de idade. A mãe é Fernanda Cristina de Oliveira, o pai é Adamil Jaques dos Santos, e mora no bairro Arco-Íris. Queridas beldades, nesta noite especial de mais uma comemoração nessa Casa Legislativa, quero apenas fazer uma reflexão a respeito da palavra acreditar. Você é capaz de coisas que nem imagina. Quem diria há muitos anos que algum dia o homem seria capaz de voar? Quem arriscaria pensar que o ser humano conseguiria pisar na Lua? Tudo é impossível até alguém sonhar mais alto, se arriscar e fazer. Quando uma pessoa transforma seu sonho em objetivo e luta com determinação por ele, ele está dando o passo certo para consegui-lo. Muitos duvidaram inicialmente se o plano for ousado demais, mas a fé é mais forte que qualquer receio, e quem não se deixa amedrontar sempre ganha alguma coisa. Por isso, nunca duvide da sua capacidade de superar expectativas. Você terá que ser sempre o primeiro em acreditar para conseguir algo valioso. Só não conseguirá alcançar determinada meta se não se dispor a lutar por ela. Vá e corra pela sua felicidade, sem receios, nem hesitações. Aconteça o que acontecer, a maior vitória será saber que deu o seu melhor em todos os momentos da batalha. Rainha Isadora, princesas Eveline e Camille, a mais nova corte da mais bela negra de Veracruz.
Cada uma de vocês tinha um sonho, acreditou nesse sonho e hoje ele é realidade. Realidade as quais muitas jovens gostariam de estar vivendo. Porém, deixo também uma mensagem de apoio às meninas que não obtiveram o título. Nunca desistam. Vocês também foram vitoriosas, pois não hesitaram em nenhum momento de correr atrás do seu sonho. Enfim, Corte Mais Bela Negra, desejo um reinado repleto de dedicação, amizades, descobertas, superação, muito, mas muito aprendizado e bastante sucesso. E para finalizar, mantenham sempre o espírito de guerreira, sem perder o jeito de princesa e rainha. Parabéns, muito sucesso a vocês. Um abraço a todos. Agora a gente convida então a Corte Mais Bela Negra para virem aqui na frente e nós vamos fazer a entrega então de uma placa. O presidente, o senhor Avelino e a minha pessoa. E vamos evitar então, infelizmente, o contato pessoal. A gente faz uma foto, né, bem legal, bem bonita, e isso vai ficar para a posteridade. O Jorge Jesus está comprovado o vírus. O treinador do Jorge Jesus do Flamengo. Sim, vai fazer a conta própria. Finalizando então, é que o Flávio foi o último vereador inscrito nos assuntos pessoais, onde então agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 23 de março, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Jesus está confirmado.